Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Borussia Dortmund e Colônia quando o Borussia Dortmund joga em casa é 2-1. 5 jogos terminaram com este resultado. O resultado mais comum em confrontos entre Borussia Dortmund e Colônia é 2-1. 6 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 21 encontros com o Borussia Dortmund jogando em casa, ganhou 16 vezes, houve 4 empates e o Colônia ganhou uma vez. A diferença de gols é de 49-15 a favor do Borussia Dortmund. Durante os últimos 44 jogos, o Borussia Dortmund ganhou 26 vezes, houve 10 empates e o Colônia ganhou 8 vezes. A diferença de gols é 89-43 a favor do Borussia Dortmund. Confrontos da temporada passada, em 2-0 Borussia Dortmund como local e 1-1 Colônia como local. O Borussia Dortmund tem uma sequência de 8 vitórias na Bundesliga. Na Bundesliga, o Borussia Dortmund tem 6 vitórias consecutivas em casa. Você sabia que o Borussia Dortmund marca 28% dos seus gols entre os minutos 76 e 90? Você sabia que o Colônia marca 25% dos seus gols entre os minutos 76 e 90? O Borussia Dortmund ganhou 6 jogos consecutivos em casa. O Borussia Dortmund não perde em casa há 13 jogos. O Colônia não ganhou em seus últimos 4 jogos. O Colônia não ganhou nenhum dos seus últimos 6 jogos fora. O Borussia Dortmund não conseguiu marcar em 0 dos seus 11 jogos em casa pela Bundesliga, nesta temporada. O Colônia não conseguiu marcar em 6 dos seus 12 jogos fora pela Bundesliga, nesta temporada. Campanha em casa do Borussia Dortmund nesta temporada, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Campanha como visitante do Colônia nesta temporada, 1 vitória, 6 empates e 5 derrotas. Rafael Guerreiro fez o maior número de assistências para o Borussia Dortmund com 6. Florian Kainz é quem tem maior assistências no Colônia 6. Há um ano atrás, o Colônia estava em 8º com 36 pontos. Agora está em 12º com 27 pontos. O Colônia não conseguiu marcar nos seus últimos 4 jogos. O Borussia Dortmund vence o primeiro tempo em 50% das suas partidas, o Colônia em 30% das suas partidas. O Borussia Dortmund vence 50% dos intervalos, o Colônia vence 30%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Colônia. No último confronto, o Colônia venceu por 1 gol. Quando o Borussia Dortmund lidera em casa por 1-0, eles vencem em 82% dos jogos. Quando o Colônia lidera por 0-1 fora, eles vencem em 71% dos jogos. Quando o Borussia Dortmund começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 14% dos seus jogos. Quando o Colônia perde por 1-0 fora, eles vencem em 7% dos seus jogos. A performance recente do Borussia Dortmund na Bundesliga é melhor do que a do FC Colônia. O Colônia tem uma sequência de 4 partidas com 0 gols marcados. O Colônia perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Borussia Dortmund em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Borussia Dortmund venceu 1, o FC Colônia venceu 2 e houve 2 empates. O Borussia Dortmund ganhou apenas um dos seus últimos 5 jogos da Bundesliga contra o Colônia. Em média, o Borussia Dortmund marca 1,6 gols numa partida contra o Colônia e o Colônia marca 1,6 gols contra o Borussia Dortmund. O número médio de gols nos confrontos entre Borussia Dortmund e Colônia é de 3,2. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Borussia Dortmund e Colônia é de 1,4. Ambos os times perderam o seu último jogo. Ambas as equipes não marcaram gols nos seus últimos jogos. Em média, o Borussia Dortmund marca 2,48 gols jogando em casa e o Colônia marca 1,27 gols quando joga fora. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida.
Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal, tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.